Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Estamos aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, né? E hoje nós estamos comentando, queremos comentar sobre a situação desse novo governo que iniciou o processo de transição, né? Todo mundo está vendo as verdadeiras trapalhadas em sequência que a equipe de Bolsonaro vem fazendo, né? São situações que vão se sucedendo e que vão criando grandes problemas, apontam grandes problemas para um governo que vai se iniciar no dia 1º de janeiro. Preocupação nossa, por exemplo, nós estamos vendo, hoje ele anunciou o fim do Ministério do Trabalho, como se não houvesse problema no Brasil em relação à qualificação profissional, à organização dos sindicatos, como se não houvesse o problema do desemprego, né? Um país hoje com 13 milhões de desempregados, o presidente da República resolve acabar com o Ministério do Trabalho. Significa dizer que para ele essa não é uma questão importante, porque quando você acha que uma questão é importante, você cria uma estrutura para trabalhar naquele problema, para lutar naquele problema e tentar resolver, né? O Ministério do Trabalho é antiquíssimo, vem lá da época do Getúlio Vargas e ninguém nunca, nem a ditadura militar, tentou acabar com o Ministério do Trabalho. Mas agora o Bolsonaro quer inovar, economizar alguns cargos e fazer extinguir esse ministério que é tão importante para o Brasil, que é o Ministério do Trabalho. Ele anunciou também outras medidas que são confusas, né? Por exemplo, a questão da mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, né? Tel Aviv é onde ficam todas as embaixadas em Israel, né? Por quê? Porque Jerusalém é considerada pela ONU como uma cidade que tem que ser partilhada entre israelenses e palestinos, né? E existe muita discussão, muita disputa, muita guerra em torno desse problema. O governo israelense colocou a sua sede lá em Jerusalém, lá funciona o parlamento, a sede do governo, né? E luta para que as embaixadas vão para lá. A única embaixada que foi até agora foi a dos Estados Unidos. O Brasil, Bolsonaro anuncia que quer mudar para lá também. O que começa a acontecer? Os países árabes, que são grandes compradores de produtos brasileiros, anunciam que vão trabalhar contra isso, né? E o Egito já logo de cara falou não, então vamos suspender a reunião que nós temos com o chanceler brasileiro, que é o Aloysio Nunes, que estava lá já pronto para se reunir com o governo egípcio, né? Depois, novas trapalhadas vão acontecendo, né? Essa do Mercosul, por exemplo, que o guru dele na área econômica, Paulo Guedes, fala, não, nós vamos acabar com o Mercosul não tem mais nenhuma importância. Isso afeta enormemente os estados do sul do Brasil, que exportam para a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, né? São grandes exportadores de produto para esses países, né? A indústria do sul do Brasil, ela exporta para lá. A hora que você resolve romper o Mercosul, logicamente vão se colocar tarifas e essa exportação vai ser reduzida. Então, gente, é um governo que não tem pé nem cabeça, né? Nós vimos agora, ele anunciou que o general Heleno iria para o Ministério da Defesa. O general Heleno já está reformado e agora ele anuncia que não, o general Heleno vai para o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, junto da Presidência da República, e vai nomear um representante de alguma força, provavelmente a Marinha, para o Ministério da Defesa. Ora, o Ministério da Defesa foi concebido como um ministério civil, comandado por um civil, e ele retorna anos atrás, quando o que existia era o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e cada período era um comandante de força que exercia o papel de comandante das Forças Armadas, né? Isso fazia um rodízio entre Marinha, Aeronáutica e Exército. É o que ele quer voltar agora, então é retroceder, né? Então nós estamos vendo que é um governo que realmente não está preparado para governar o Brasil. Não tem propostas, até a reforma da Previdência, que eles tanto querem fazer, eles estão batendo cabeça.
Uma hora eles falam, não, nós queremos aprovar a reforma da Previdência no governo do Temer. Só que aqui não passa. Com esse Congresso que está aqui hoje, não passa a reforma da Previdência. Então agora eles falam, não, vamos fazer em 2 etapas. O ano que vem a gente vota a idade mínima e depois, daqui 2 anos, a gente vota o regime de capitalização. Esse regime de capitalização, para quem não sabe, o que significa? Que você tem que fazer a sua poupança. Em vez de você contribuir para o INSS, né, e o INSS vai garantir o pagamento para os aposentados, você vai contribuir para uma poupança sua. Então, se você tiver emprego permanentemente, você vai ter uma capitalização boa, né? E se o seu salário for alto. Se o seu salário for baixo e você tiver muita interrupção, a sua capitalização vai ser pequena. Aí acontece o que está acontecendo no Chile. As pessoas se aposentam, recebem a aposentadoria por alguns anos e depois acaba o dinheiro. E aí quando o cara está bem velhinho, ele não tem nenhuma renda a mais. Então, gente, é um sistema fracassado no Chile e que eles querem fazer aqui, né? Por quê? Porque eles querem cortar os gastos com a Previdência para sobrar mais dinheiro para os bancos, para pagar a dívida interna do Brasil. Aliás, o senhor Paulo Guedes falou que o ano que vem ele quer acabar com o déficit do governo. O déficit do governo gira em torno de 130 bilhões de reais. Para acabar com o déficit, ele vai ter que cortar muita coisa, principalmente na saúde, na educação e na previdência, e vai ter que criar novos impostos, porque não é possível você cortar 130 bilhões do orçamento. Então, provavelmente, ele vai, além de cortar, criar novos impostos, e eles já falam de criar a CPMF, que eles disseram na campanha que não iam criar. Então, gente, é uma confusão geral. O Ministério do Trabalho acabando, vem essa história de carteira verde e amarela. O que é a carteira de trabalho verde e amarela? É uma carteira onde o trabalhador vai ter direito ao salário e não vai ter direito a nenhum outro direito trabalhista. Vai trabalhar pelo salário. Então você vai ter a carteira azul para quem tem a CLT e carteira verde e amarelo para quem não tem direito nenhum. É rebaixar o custo da mão de obra e jogar na miséria milhões de brasileiros. Então, é evidente que nós do PT vamos ser oposição a isso. Nós vamos ser oposição a isso, porque a gente já está vendo sinais. É um governo contra o povo, é um governo para tirar os direitos do povo, é um governo para fazer um plano econômico ultraliberal e, mais ainda, um governo para entregar nossas riquezas nacionais, especialmente o petróleo do pré-sal. Por fim, a gente está vendo que eles estão batendo cabeça, né? Tanto bate cabeça que o responsável pela campanha nas redes digitais do Bolsonaro, certo? Que é o senhor Marco Aurélio Carvalho, ele foi demitido menos de 48 horas depois de ser nomeado na equipe de transição. Ele é o dono de uma agência de publicidade que recebeu 650 mil reais da campanha do Bolsonaro. Mas nós temos informações também de que ele tem alguma coisa a ver com aquela caixa 2 que os empresários fizeram para impulsionar essas mensagens, essas fake news que o Bolsonaro produziu, né? Qual é o objetivo das fake news? É caluniar, destratar, inventar mentiras contra o PT, contra o Fernando Haddad, contra a Manuela, contra o Lula. Então eles espalharam isso para milhões de pessoas, para criar o clima de terror, para criar as calúnias, para falar mentiras. Então, nós estamos pedindo o PT que essa demissão tão rápida dessa figura seja investigada pelo Tribunal Superior Eleitoral no mesmo processo que ele abriu para investigar a denúncia que saiu na Folha de São Paulo, que 12 milhões de reais pagos por empresários foram usados para impulsionamento de redes sociais. Nós queremos saber isso, o Brasil quer saber, isso se chama Caixa 2. O juiz Sérgio Moro, que condena o Caixa 2, provavelmente vai ter que colaborar com essa investigação também. O juiz Sérgio Moro já fez vários pronunciamentos
contra o Caixa 2, ele diz que distorce as eleições. Pois bem, vamos ver se o juiz Sérgio Moro vai investigar esse caso desses 12 milhões e vai verificar o que está acontecendo. Por isso, minha gente, vamos ficar de olho aberto, vamos ficar mobilizados para a gente ver o que vai acontecer. Nós não podemos deixar que a democracia no Brasil seja extinta, né? Eles querem aprovar um projeto que eles chamam de escola sem partido, mas que na verdade é o escola com mordaça, né? É a escola onde o professor vai ter medo de dar aula, porque qualquer aluno pode ficar filmando o professor e depois denunciar o professor, né? E o professor ser demitido, né? Isso eles querem aprovar uma lei que permita isso. Nós somos o contrário. Eu vou dar entrada num projeto, inclusive, proibindo o celular na sala de aula, certo? Porque eu acho que, além de prejudicar o estudo da criança, porque a criança tem que prestar atenção na aula, o celular também não pode ser usado como uma arma contra o professor, certo? O professor vai se intimidar e vai deixar de dar uma aula, certo? Deixar de dar uma aula que faça a criança, o jovem, pensar, raciocinar, porque tudo isso vai ser considerado coisa de subversivo e de comunista. Nós já vimos esse filme antes, isso é coisa do passado. O Brasil avançou muito, certo? Nós avançamos na democracia e nós temos certeza que essa democracia tem que continuar forte e mais ampla no Brasil. Por isso, vamos continuar lutando, vamos à batalha. Grande abraço a vocês.